De onde surgem as almas e para onde vão após a morte? A origem das almas e o destino após a morte são temas fundamentais que estão enraizados na teologia cristã, e são considerados mistérios divinos. As almas têm sua origem em Deus, o Criador do universo. No livro do Gênesis na Bíblia, está escrito que Deus criou o ser humano à sua própria imagem e semelhança. Portanto, a crença cristã é que as almas são criadas diretamente por Deus e são dadas a cada indivíduo no momento da concepção. As almas são eternas e têm uma natureza imaterial, espiritual e imortal. Contudo, a Kabbalah pode nos dar uma outra perspectiva, e de certa forma até mais avançada sobre esse assunto tão enigmático. A Kabbalah é uma tradição mística judaica que explora os aspectos espirituais e metafísicos da vida, incluindo a origem e o destino das almas humanas. Embora a Kabbalah seja uma disciplina esotérica e existam diferentes correntes de pensamento dentro dela, podemos abordar o conceito de origem e destino das almas com base em algumas das ideias gerais que permeiam essa tradição. As almas humanas têm uma origem divina, elas emanam da fonte espiritual suprema, que é chamada de Ensof, um conceito que se refere ao infinito e ao incompreensível. As almas são consideradas partículas ou centelhas divinas, que se separam dessa fonte para vivenciar a existência terrestre. A separação das almas de Ensof é um processo complexo e misterioso. Essas almas, antes de encarnarem em corpos humanos, passam por vários estágios de desenvolvimento e purificação em um plano espiritual. Algumas tradições cabalísticas descrevem um processo de quebra dos recipientes, onde as almas são fragmentadas e distribuídas ao longo de várias gerações, cada uma carregando uma parte da centelha divina. Dentro desse prisma, uma pergunta surge: afinal de contas, qual é o destino das almas após a morte? Tradicionalmente se ensina que, após a morte, as almas passam por um julgamento divino. Esse julgamento é baseado em ações, nas amizades e no relacionamento de um indivíduo com Deus. Há duas possibilidades possíveis para o destino das almas na tradição cristã. Uma é o céu. As almas que foram justas, creram em Deus e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, são consideradas dignas de entrar no céu. O céu é retratado como um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com Deus. A outra possibilidade é o temido inferno. As almas que viveram em pecado, rejeitaram a graça de Deus e não aceitaram Jesus Cristo, podem ser condenadas ao inferno. O inferno é visto como um lugar de separação de Deus e sofrimento eterno. Além desses dois destinos principais, a tradição católico-cristã também fala do purgatório. Um estado temporário de purificação para almas que precisam de expiação antes de entrarem no céu. Contudo, ainda há uma outra linha de interpretação bem interessante que não poderíamos deixar de citar: o destino das almas na Kabbalah. Na Kabbalah, é uma questão profundamente complexa, e pode variar de acordo com a interpretação e a corrente específica da tradição. No entanto, em linhas gerais, a Kabbalah ensina que o objetivo das almas é buscar a reunificação com a divindade, retornando à fonte suprema de Ensof. A jornada de uma alma é considerada um processo de crescimento espiritual e evolução, no qual ela busca se purificar e se elevar espiritualmente. A Kabbalah enfatiza a importância da prática espiritual, da introspecção e do cumprimento das mitzvot, ou mandamentos judaicos, como meios para essa purificação e elevação espiritual. Em relação ao pós-morte, a Kabbalah acredita que a alma sobrevive à morte do corpo físico. Ela passa por um processo de julgamento e purificação, onde as impurezas espiritualmente adquiridas durante a vida são removidas. A alma então continua sua jornada espiritual em direção à reunificação com a divindade. A perspectiva cristã enfatiza a importância da fé em Jesus Cristo como meio de salvação e redenção das almas. Enfatizamos também a necessidade do arrependimento e do perdão dos pecados como parte do relacionamento com Deus. A doutrina da graça divina desempenha um papel significativo,
pois a salvação é vista como um dom gratuito e incondicional de Deus para aqueles que creem. Alguns ramos da Cabalá, como a Cabalá Luriana, também ensinam a ideia de reencarnação. Segundo essa visão, uma alma pode reencarnar várias vezes em corpos diferentes, continuando sua jornada de purificação e evolução espiritual. Cada vida oferece à alma a oportunidade de corrigir erros passados e progredir na direção à reunificação com a personalidade. No entanto, essa linha de interpretação é expressamente proibida pela Bíblia Sagrada, combatida como satanismo e heresia, pois consta no livro de Hebreus que depois da morte do homem, se segue o juízo. Contudo, é notório que a Cabalá oferece uma visão única sobre a origem e o destino das almas humanas. De acordo com essa tradição, as almas e sua origem é em uma fonte divina, e buscam retornar a essa fonte por meio de um processo de purificação e crescimento espiritual. A crença na sobrevivência da alma após a morte e a possibilidade de reencarnação são aspectos fundamentais da filosofia cabalística, muito embora seja refutada pela Bíblia Sagrada dos cristãos. É importante ressaltar que a Cabalá é uma tradição esotérica, e não é totalmente aceita em todas as correntes do judaísmo. Suas ideias e práticas variam consideravelmente, e são frequentemente objeto de estudo e discussão dentro da comunidade judaica. Portanto, as ideias apresentadas neste vídeo refletem uma interpretação geral da Cabalá em relação à origem e ao destino das almas, mas podem não ser compartilhadas por todos os estudiosos ou praticantes dessa tradição. A Cabalá fala que as almas estão no sétimo céu antes de encarnar. Este é um conceito conhecido como Galat HaNefesh, que significa o lugar de origem das almas. O sétimo céu é considerado o mais alto e mais sagrado dos céus, e é onde as almas estão mais próximas de Deus. As almas são criadas por Deus e permanecem no sétimo céu até que estejam prontas para encarnar. Quando uma alma está pronta para encarnar, ela desce do sétimo céu para o mundo físico. A alma então se une a um corpo físico e começa a sua jornada na Terra. O sétimo céu é um lugar de luz, amor e paz. É onde as almas estão em comunhão com Deus e com outras almas. É também um lugar de aprendizado e crescimento, onde as almas se preparam para a sua vida na Terra. A ideia de que as almas estão no sétimo céu antes de encarnar é um conceito importante na Cabalá. Ela fornece uma explicação para o propósito da vida e para a conexão entre as almas e Deus. Alguns textos cabalísticos falam sobre o sétimo céu como o lugar de origem das almas, por exemplo, Ohar é o lugar de origem das almas. É onde as almas são criadas e preparadas para a sua vida na Terra. Sefer Yetzirah é o lugar onde as almas se conectam com Deus. É onde as almas aprendem sobre a verdade e a justiça. Sefer Habair é o lugar onde as almas recebem suas missões na Terra. É onde as almas decidem o que aprenderão e como crescerão. Em contrapartida, na perspectiva cristã, as almas têm sua origem em Deus e têm um destino eterno após a morte, que depende do relacionamento do indivíduo com Deus e de suas ações durante a vida. Esses conceitos são fundamentais para a fé cristã, e têm um impacto profundo na moral, na ética e na espiritualidade dos crentes. No entanto, é importante lembrar que as interpretações e ênfases podem variar entre diferentes denominações cristãs e indivíduos, mas o mistério da origem da alma e seu destino é muito profundo para ser esgotado em um único vídeo. Mas e você, sabe de onde surgem as almas e para onde vão após a morte?